Boa noite aí, pessoal. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Então aí, pessoal, para a quarta aula, né? Então aí, vamos para a quarta aula, né? Vou abordar aí sobre algumas coisas da manutenção, né? Alguns indicadores, né? Algumas coisas referentes, então, à parte de gestão de pessoas referente à manutenção, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa. Então, aqui, o que a gente tem, pessoal? Outra coisa que a gente vai ter em mente, né, é saber, então, avaliar o serviço da equipe de manutenção, né? Então, não é simplesmente executar um serviço, uma ordem de serviço, simplesmente, né? Para a gente ter uma melhoria contínua e determinar ter aquele feedback da manutenção, né, se está no caminho certo, aumentar a confiabilidade, né, diminuir o número de paradas, a gente tem que ter, então, alguns indicadores, né, que é esses daqui que eu vou apresentar, eles são globais, ou seja, todas as empresas no mundo inteiro usam para a área da manutenção. Vamos lá, o primeiro aí é o tempo médio entre falhas, né? Corresponde à relação entre multiplicação do número de itens por seu tempo de operação e o número total de falhas detectadas. O tempo médio para reparo, né? Que ele é o tempo, refere-se então ao tempo total de intervenção corretiva em um conjunto de itens com falhas e seu número total de falhas. O tempo médio para falha, né? Então, vocês vão observar que tem um tempo médio entre falhas e o para falha, ou seja, é o tempo médio que vai ocorrer a falha, né? Ou seja, aquele número total de falhas e o tempo total de operação de um conjunto de itens não reparáveis. E a disponibilidade física, que então ele mede o número total de horas do período considerado em relação à diferença do número de horas do período considerado, chamado horas calendário, com o número de horas de intervenção, para manutenção para cada item observado. Ou seja, então é a disponibilidade realmente física do meu equipamento, né? Para aumentar a minha confiabilidade. Como vocês bem sabem, a disponibilidade tem uma relação direta com a confiabilidade, né? O outro indicador é o custo de manutenção por faturamento, então é a relação entre o faturamento da empresa e o custo total de manutenção, né? Então é o tanto que a minha é o tanto que minha empresa fatura, né? Pelo tanto que eu gasto com manutenção, né? E essa relação, obviamente, tem que ser a mais baixa possível, né? Então tem que ter aquele mínimo de gasto com manutenção, mas sem prejudicar os fatores de confiabilidade e disponibilidade, né? A gente não pode ver como um custo, né? Tem que ver como um investimento. E o custo de manutenção pelo valor de reposição é a relação, então, entre o valor de compra, um novo, né, valor de reposição, e o custo total acumulado na manutenção de um determinado equipamento. E o backlog é a relação, então, entre o montante de serviço de manutenção planejado a ser realizado em um determinado momento, que é medida em dias ou hora-homem, representando, então, o tempo que a equipe de manutenção deve trabalhar para concluir todos os serviços pendentes, supondo, então, que não chegue nossos pedidos durante a execução desse serviço. Então, outra coisa que a gente tem que ter aí, né, pessoal, é a velocidade de atendimento, né? Então, pessoal, a gente tem que ter em mente que, por mais que a gente esteja executando uma manutenção e com cuidado, a gente tem que ter a agilidade, né? Mas também não pode confundir pressa com rapidez, né? Com eficiência. Nem sempre você vai fazer algo com pressa, vai fazer com eficiência. Então, tem que se notar com isso, né? Então, vamos fazer um exemplo aí, né? Por exemplo, um exemplo num restaurante. Você chega às 20h10, faz uma solicitação, né? Então, lá, o garçom, então, pega esse pedido e vai chegar na cozinha numa fila de espera. O prato, então, ele vai começar a ser feito às 20h30, né? Então, é o momento que a solicitação de serviço transforma, então, em ordem de serviço. Então, tem a diferença entre a solicitação de serviço e a ordem de serviço, ou seja, aquele momento que o meu serviço é solicitado e ele, de fato, é executado, né? Então, o cozinheiro faz a anotação na comanda, né, e ao finalizar o prato, no termo de atividade, por exemplo, 20h55. Aí, terminado o prato, o garçom vai te servir, então, às 21h. Então, dessa forma, encerra a ordem de serviço completamente. Então, vocês vão perceber que existe o tempo total da solicitação de serviço até a sua finalização, que é de 50 minutos, que é o tempo real de trabalho, que é o tempo, então, real da cozinha do garçom, que é de 25 minutos. Ou seja, aquele tempo que o cozinheiro faz fazer seu prato até o garçom te servir é 25 minutos. E aquele outro tempo é da solicitação de serviço.
Então, conforme a solicitação, conforme você elabora uma ordem de serviço, você pode contar esse tempo da solicitação ou não, ou contar apenas o que é referente à ordem de serviço, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um fluxograma típico aí da manutenção, né? Então, vamos supor aí, eu tenho, geralmente eu abro uma solicitação de serviço, faço uma abertura com data, hora e quem abriu, né? Deixa eu só aumentar o zoom aqui. Então, quem abriu, né? Data, hora e quem abriu, né? E eu sigo. Eu prossigo, então, com a avaliação da solicitação de serviço. Procede? Se procede, então, eu vou abrir a ordem de serviço. Está vendo, então, que tem um tempo entre a solicitação e a abertura da ordem de serviço? Então, é realmente esse tempo, né, que pode ser contado ou não. Se foi, né, então, abro a ordem de serviço com data, hora e quem abriu, né? Então, sempre tem que ter data e hora e quem faz as solicitações, né? Eu sigo, então, programo a ordem de serviço. Programei a ordem de serviço, eu executo o serviço. Que hora, então, eu estou executando e a hora. Executei, então a ordem de serviço ela foi executada, né? Eu sigo com a pergunta, foi? Então, prossiga aqui, ó. Se sim, a origem da ordem de serviço é uma solicitação de serviço, então, a ordem de serviço ela é também uma solicitação de serviço? Se sim, vai, então, para avaliação da satisfação pelo cliente. Se não, eu encerro a ordem de serviço com hora, data e profissional. Então, ou seja, a ordem de serviço ela coincide com a solicitação do serviço? Se sim, vai para avaliação, se não, encerra a ordem. Correto? E o outro caminho aqui, ó, da avaliação da solicitação de serviço, se não, eu elimino essa solicitação, arquivo e fecho. Então, por exemplo, nesse outro aqui, se eu executei a ordem de serviço, eu ainda não, então vou para a parte de programação. A outra é quando tem um problema crítico, né? Por exemplo, máquina parou, uma ordem de serviço urgente. Então, já nem faço abertura de solicitação de serviço, já faço uma execução sem abrir hora e nem programar. Ela tem que ser executado já de imediato. Se é crítico, aí eu vim e procedo com o resto do fluxograma aqui. Correto, pessoal? Bom, além disso, pessoal, a gente tem que abrir, utilizar, né? Ainda mais agora, né? Que a gente utiliza os conceitos de manutenção produtiva total, os gráficos, né? Então, por exemplo, os gráficos dão indicadores, né? Os indicadores aí para a gente estabelecer metas entre os funcionários, entre equipes, entre próprios funcionários mesmo, para determinar metas, para questão da PPR, né? Enfim, todos os indicadores para a gente ter uma melhoria também contínua dos processos de manutenção, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, tempo de velocidade média de atendimento. Aqui é um exemplo, pessoal, mas pode ser parametrizado, por exemplo, nos últimos meses, dias ou anos, né? Então, vai depender. O outro aqui, média de velocidade de atendimento, né? Então, por exemplo, da minha equipe como um todo, qual que é o tempo aqui? Para cada tempo eu tenho uma, ó, né? Ou seja, são indicadores que ajudam para a melhoria contínua dos processos da área de manutenção, né? E com isso, né, pessoal, isso vai, de uma certa forma, vai então sendo interligado. Se eu tenho uma manutenção que é produtiva e que ela vai me gerar bons indicadores, vai interligar então em atendimento, bom atendimento. Então, por exemplo, nos anos 70, a manutenção era vista só como baseado no tempo de falha, ou seja, no tempo que falhava e reparava a máquina. E nos anos 80, tem um conceito, então, que baseia no acompanhamento da máquina. Então, acompanha-se a máquina como se fosse um paciente mesmo bem de perto para prever com antecedência as falhas, né? E mais atualmente, né, pessoal, utiliza-se, então, os conceitos de desmanutenção produtiva total, né, manutenção, então, enfim, os conceitos modernos da manutenção, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas perguntas que se fazem para prestar então um bom atendimento na área da manutenção. A primeira é: quais são as funções e padrões de desempenho do item no seu contexto operacional atual, né? Ou seja, quais são os seus indicadores, suas funções, né, do seu operacional, né, da sua parte operacional da sua indústria. De que forma ele fala em cumprir suas funções, né? Isso então vai para cada máquina, né? Então, o que causa cada falha operacional? O que acontece quando ocorre essa falha, né? Qual a importância que cada falha possui no processo produtivo, né? Ou seja, o que cada falha impacta na minha produção como um todo, né? E o que pode ser feito para prevenir, então, cada falha, né? Como se fosse um plano de ação, né? Para evitar que cada falha aconteça.
E o que deve ser feito se não for encontrado, então, uma tarefa preventiva apropriada? Então, é de suma importância considerar aí, no contexto da manutenção centrada na confiabilidade, alguns conceitos básicos relacionados à confiabilidade, tais como seleção do sistema, a definição das funções e padrões de desempenho, a determinação das falhas funcionais e padrões de desempenho, análise dos modos e efeitos das falhas, história de manutenção e revisão da documentação técnica. E a determinação de ações de manutenção, que é política, tarefas e frequência, né? Então, pessoal, à medida então que a gente vai um bom atendimento, a gente vai então para a parte de eficácia do serviço, né? Então, eu tenho um serviço então que é eficiente, né, no meu processo produtivo. E tudo isso, né, pessoal, para ter essa realização de manutenção, né, a gente bem sabe, não é uma pessoa só, né, toda uma equipe envolvida, né? E, então, geralmente aí, né, tem as áreas bem definidas, né? Para nossa área em específico, né, tem um coordenador, né, pode ser de nível técnico superior, então ele lidera a equipe e é responsável técnico pela execução de todos os procedimentos e rotinas que constituem manutenção preventiva. Tem os mecânicos, né, responsáveis pela execução de todos os procedimentos também, rotinas que envolvem, então, predominantemente serviços de fundo, principalmente mecânico, né, exemplo de inspeções, por exemplo, em radiadores, um exemplo, né. Os eletrotécnicos, né, que vai fazer, então, serviço de fundo da área eletrotécnica, né, por exemplo, inspecionar relés, fazer ensaios de tensão, resistência de isolamento, rigidez de elétrica, cabeamento, entre outros. E os técnicos eletromecânicos, né, que ele executa então os procedimentos mecânicos e elétricos, meio que convergindo, né? Não que o mecânico e o eletrotécnico vão estar, assim, de certa forma, extinguidos, né? Mas o eletromecânico, de certa forma, converge as duas ciências, né? Então, para que o gerenciamento da manutenção seja o mais tranquilo possível e que se minimizem problemas entre outros departamentos, deve haver a presença de alguns itens bem importantes. Divisão clara de responsabilidades com o mínimo possível de sobreposições de funções. As linhas verticais de poder ou autoridades menores possível, né? Ou seja, com muita hierarquia, né, pessoal, fica uma coisa mais rígida, tende a gerar gargalo, né, e demora nas linhas respostas, né, e cada líder e chefe também tem uma quantidade ideal de subordinados, né, uma equipe muito grande com um líder só também gera esses gargalos, né, vai dar um problema com isso, né. Então, o perfil estrutural das empresas é traduzido por modificações na relação de empregados de cada área, bem como no perfil funcional. Então, um dos aspectos que vem motivando as mudanças é a forte automação do processo produtivo, então levando à redução de operadores e à modificação dos perfis profissionais dos operadores, né? E também, né, pessoal, não deixar de estudar é importante, né? A gente tem que ter aquele nível mínimo de escolaridade, né, para cada tipo de profissional, porque vontade a gente sabe não é o suficiente, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento para tomar as melhores decisões e também fundamentados a critérios técnicos, né? E levar em consideração, né, pessoal, que a gente está lidando com equipamentos, com processos que são perigosos, então a gente tem que ter uma noção do perigo também, né? Então, aplicar a segurança no nosso trabalho, né? Então, toda equipe de manutenção, pessoal, ela precisa, então, dependente do seu porte também, ter um organograma, né? Então, um organograma que é uma espécie mesmo de organização, né, das operações, né? E conforme tem aí, né, as equipes de manutenção elas podem ser centralizadas, né? Então, elas são planejadas e dirigidas por um departamento. Então, as oficinas para onde conversa solicitações de serviço são centralizadas. E as equipes de manutenção atendem todos os setores da unidade de operação, outros setores como projetos, orçamentos, custos e planejamento. Além disso, fazem parte do departamento que usualmente é dirigido por um gerente em posição hierárquica igual ao gerente de produção, que é subordinado ao diretor de produção. Tem a descentralizada, a estrutura descentralizada, então tem uma divisão da planta em áreas ou setores produtivos, e cada setor, né, fica sob os cuidados de uma equipe de manutenção. Neste caso, a manutenção subordina a área de produção, não havendo a presença do gerente de manutenção. Então, a centralizada, pessoal, ela é boa, ela se aplica a empresas, indústrias pequenas, né? À medida que a empresa, então, fica grande, eu preciso, então, de dar uma descentralizada, né? Porque, como eu falei, né, à medida que fica maior e mais complexa, tende a dar problema, né? Dá a forma gargalos, né? Eu tenho a mista, que ela é uma mistura que uns engenheiros gerentes procuram equilibrar a prestação de serviço, custo de manutenção,
estão visando solucionar e resolver problemas. Então, numa estrutura onde coexiste a manutenção centralizada e descentralizada, né, ou seja, é mista, os resultados são mais eficazes. A matricial, né, aí neste modelo, o atendimento dos postos de trabalho é realizado por equipes, então, multidisciplinares da manutenção e da produção. Então, aí, né, a organização matricial, ela proporciona maior eficiência e especialização. Também requer mais esforço de concordância, né, a fim de evitar conflitos, né. Ela privilegia a formação de grupos preocupados com o funcionamento daquela unidade, então gerando um maior grau de cooperação entre as operações e manutenção. Então, né, pessoal, se a gente lida, por exemplo, com as vários setores da indústria, seja ela química, alimentícia, de transformação, de produtos acabados, produto com um valor agregado, então vão ser equipes de várias, multidisciplinares, né, de várias áreas distintas, e elas têm que conversar. Então, a área de manutenção tem que conversar com as diferentes áreas, né? Tendo essa conversa das diferentes áreas proporciona, então, eficiência e especialização, né? Porém, tem que ser mais alinhados, né? Mais concordância, mais padrão para evitar os conflitos, né? Então, por isso que gera essa formação de grupos aí preocupados com o funcionamento da unidade, né? Ou seja, gerar aquele sentimento de dono, né? A gente tem que ter aquele sentimento de dono não só da máquina que a gente opera, mas como um todo, como processo como um todo, da fábrica como um todo, né? Então, né, pessoal, as manutenções aí atualmente, elas buscam por estruturas, então, cada vez mais leves, ou seja, seguir níveis de chefia e supervisão, né, então, quanto mais descentralizado, melhor. Buscam por profissionais que possam atuar tanto na manutenção como na operação. Aí, nisso aqui, aquela manutenção autônoma, né, pessoal, que tanto a pessoa opera, quando ela pode manter aquele equipamento, contratação de serviços por parceria, né, e a fusão de especialidades, como eletricidade e instrumentação, né? Então, são especialidades, vamos dizer assim, que se convergem, né? A gente vê uma convergência entre si. Certo, pessoal? Então, aqui é uma parte da responsabilidade, conforme o CBO, né? Então, os supervisores, passando pelos eletricistas, os técnicos, né? E também a parte de logística aí, né? Vocês podem estar dando uma olhada, a parte de contratos e prazos e multas aí, que é importante na área da logística, da manutenção também, né? Não só da produção, mas da manutenção também, né? Então, seja, por exemplo, para pedir peças sobressalentes, para solicitar um serviço terceiro, né? Estabelecer prazos, estabelecer contratos, né? E multas, dependendo se for uma parceria, né? Se for uma manutenção terceirizada, né? Enfim, tudo isso é importante, pessoal, tá? Não só para a área produtiva, manutenção também ela é produtiva, não só a produção, né? Por isso a gente tem que ter essa visão aí mais criteriosa nessa área, né? Bom, pessoal, então é isso aí, vou finalizando aí por hoje, que caso tenha alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar, certo? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário e no que for preciso. Então, eu desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima.